Olá, vitoriosas do canal, tudo bem com vocês? Espero muito que esteja tudo bem por aí. Aqui também estamos bem, graças a Deus. Hoje o vídeo eu tô num cenário completamente diferente, né? Eu não estou em casa, eu estou esperando aqui o Davi e aproveitei esse tempo enquanto ele não vem para eu poder fazer um videozinho de bate-papo que eu tô devendo para vocês. E essa é a oportunidade. Tem coisas que a gente não deve deixar passar, né? Oportunidades que a gente não deve deixar passar. E hoje é uma delas, que eu não vou deixar passar. O tempo aqui tá sendo bem livre, eu tô sozinha aqui, a Mel ficou em casa com a BL. E aí eu vou aproveitar e fazer esse bate-papo com vocês. Então vamos lá para um videozinho hoje de bate-papo na rua, né? Um cenário totalmente diferente. Eu tô dentro do carro, mas é um lugar bem seguro. Bom, eu queria comentar com vocês aqui nesse bate-papo de hoje, aqui nesse carro que eu tô hoje, né? E aqui onde eu tô em frente a uma academia, é um lugar seguro. Acredito que tá bem tranquilo, a porta do carro tá fechada, acredito que vai ficar tudo bem. Mas deixa eu contar uma situação que eu vivenciei dentro da minha casa mais ou menos uns 2 meses atrás e que eu nem falei, nem comentei aqui no canal. Até queria ter trazido isso antes, mas foram acontecendo tantas outras coisas que eu acabei que eu não consegui trazer. Mas uma situação, uma segunda-feira, né, depois das correrias que são feitas, né, durante a semana, eu chegando em casa, eu precisava fazer os procedimentos da Mel, eu percebi que ela já estava bem cansada e eu faço 2 procedimentos nela, que é a sondagem, né, para tirar o xixi e uma irrigação. E aí eu precisava fazer isso nela, mas a Isabelle, no momento, a Isabelle está numa situação que ela não pode se movimentar, ela precisa ficar um pouco mais quietinha na dela. E ela estava com fome, ela me pediu para que eu fritasse um ovo para ela. E aí eu fui até a cozinha para fritar o ovo e eu falei pro Davi assim, falei, Davi, sobe com a Mel para mim, que eu já subo atrás para poder fazer as coisas nela. Depois a gente desce e aí todo mundo lancha. Tá bom, né? Fosse achei na minha cabeça que seria assim, né? Aquele término de segunda-feira. Coloquei a panelinha no fogo e quando eu liguei o fogo, eu escutei um barulho oco, né? Pá! Daí eu falei, Davi. Aí ele falou, mãe, corre aqui. Quando ele falou, mãe, corre aqui, eu falei, o que que foi? Aí ele só falou, corre aqui. E aí eu já tava, né, já tava com o pé no primeiro degrau da escada. E aí eu subi até onde ele tava. E quando eu vejo, ele tá com a Mel no colo. E a Mel, é, como se ela tivesse tido um baque, um susto muito grande, né? Ela tava com o olhar arregalado e o choro dela não saía. E aí eu falava, o que que foi, Davi? Aí ele falou assim, ela caiu. Eu falei, ela caiu e fez... E o que aconteceu? Ele falou, ela bateu a cabeça no vaso. E aí nisso começou o meu desespero, né? Não foi um desespero, foi o desespero. Eu gritava muito, meus vizinhos eles ouviram meus gritos, sabe o quanto que eu fiquei desesperada. Eu chamava muito pelo nome dela, Mel volta, porque ela tinha uns picos de desmaio e depois voltar, e choro e depois ficava mole de novo. Então eu só falava, quando ela ficava nessa situação de moleza, eu pensava que eu estava perdendo a minha filha. E eu só gritava, chamo Uber, chamo Uber, chamo Uber, só falava isso pra Isabelle, e a Isabelle nervosa, querendo ela queria ver a Mel, mas como ela não pode pegar, ela queria olhar pra Mel e ela não chamava o Uber. Na verdade, ela disse que ela tentava chamar o Uber e ao mesmo tempo que ela chamava, ela cancelava. De tão nervoso que nós ficamos ali. E o Davi com aqueles olhões arregalados e colocando a mãozinha assim na cabeça, meio que desesperado, né? Ele ficou muito nervoso e ele colocava a mãozinha assim e foi um clima horrível dentro da minha casa, horrível. E aí eu fui até a garagem, eu falava, pelo amor de Deus, deixa eu sair, deixa eu sair. Aí eu fui até a garagem, começava a gritar, Mel, volta, porque aí ela de fato desfaleceu de vez no meu ombro. E aí foi um perrengue, né? Porque eu não sabia o que fazer, né? Eu queria só um Uber para me levar até o pronto-socorro.
E aí quando eu saí lá, na frente da minha casa, meus vizinhos vieram até mim, até o meu vizinho iria me socorrer, mas ele estava no banho e eu estava desesperada, desesperada mesmo, achando que eu estava perdendo a minha filha. E aí foi aonde uma irmã da minha igreja, nós congregamos juntos há uns anos atrás, ela passou na hora, ela e a filha dela, e ela me socorreu, me levou até o pronto-socorro. Dali foram dados todos os primeiros atendimentos para Melissa, fizeram tomo, raio-x, né? Olharam ela de ponta a ponta e graças a Deus ela não teve nada, nem convulsão ela teve. Não deu nenhum trauma, não deu nenhuma lesão, não deu nada. Ela só ficou às 24 horas em observação, né? Para ver se ela não iria convulsionar. E eu lembro que ela foi aquela segunda-feira mais fria que teve esse ano. E eu estava ali, mas eu não sentia frio. Eu estava na emergência, mas eu não sentia frio. Eu só pedi a Deus para que não deixasse acontecer nada com a minha filha. O meu medo era tanto que o meu corpo parece que ele entrou em choque, ele não sentia frio. E depois minha mãe veio, minha irmã veio, me trouxeram as coisas que a gente precisava para passar aquela noite ali, aqueles horários, né? E a Mel dormiu porque foi medicada por conta da dor, né? E aí aquele clima mais tenso passou e aí a gente começa a refletir sobre a situação. E aí eu fiquei muito mal, né? Depois eu fiquei muito mal, não com a Mel, mas depois eu fiquei muito mal com meu filho, porque eu pedi para que ele subisse com a Mel para mim, né? Eu coloquei a ele uma responsabilidade que não era dele. Eu sei que talvez vocês falem, mas é para te ajudar, né? Eu sei, né? Ele faz muito, ele é muito prestativo, é um menino de ouro, é um menino que ele carrega a sacola, carrega a bolsa, sem eu pedir, ele faz as coisas. Ele é um menino de ouro mesmo. Mas vocês imaginam o tamanho da bagunça que eu faria no emocional do meu filho se tivesse acontecido uma tragédia? A responsabilidade que eu coloquei sobre ele e o que poderia ter acontecido, que poderia ter traumatizado ele para a vida dele. Eu teria causado dentro da minha casa uma situação de nunca mais ninguém se perdoar, né? A situação que nós vivemos. Porque eu era adulta ali naquela situação, né? Eu sou adulta naquela situação, sou eu que tenho que tomar as rédeas, né, para onde tem que ir. E o que eu deveria ter feito naquele momento? Espera aí, depois sobe nós, como a gente sempre faz, depois a gente sobe nós três, né, na direção de que ou ele vai na frente, ou eu vou atrás dele, né? Ou eu vou na frente, enfim, como a gente sempre faz. Mas por um vacilo, né, por uma bobeada, eu poderia ter causado tamanha trauma dentro da minha casa, né? Tamanha seria esse caos dentro da minha casa. E isso serviu para mim como um alerta. E aí a médica, né, no dia que examinou a Mel, falou assim, olha, eu entendo vocês mães de crianças atípicas, que não é fácil. Mas uma coisa eu queria te dizer, não deixa na mão de qualquer um, mesmo que seja seu filho, faz um esforço, porque a cobrança depois ela é muito grande. E depois que passou tudo, depois que aquela situação toda se normalizou, eu cheguei em casa, né, a primeira coisa que eu fiz foi pedir perdão para ele. Eu abracei, eu chorei demais, eu chorei muito no ombro dele, pedi perdão. E eu falei para ele, né, filho, isso jamais seria responsabilidade sua. Né? Eu poderia ter evitado tudo isso, mas para poupar o meu cansaço, eu quis colocar as coisas de forma rápida, né? Enquanto você sobe, eu faço um negócio aqui, depois eu faço aí, depois a gente desce. Sabe, como se a vida fosse tudo assim atropelada. E não, a gente tem que desacelerar. E ficasse todo mundo lá embaixo, faz o que tem que fazer e depois sobe para fazer o que tiver que fazer lá em cima. Essa responsabilidade foi dada a mim. Sou eu que sou a pensante dentro da minha casa, né? Sou eu que sou a responsável. Eu não posso transferir as minhas responsabilidades para nenhum outro.
Nem para minha mãe, nem para meus irmãos, nem para ninguém da minha família, nem muito menos para meu filho, nem para minha filha, né? Que são crianças. Minha filha não, mas meu filho. Mas essa responsabilidade é minha, essa função é minha. Então, mãezinhas que têm filhos atípicos também como eu e que tem essa pegada, né, de ter que tomar conta de tudo e às vezes se sente sobrecarregada, se sente cansada, mas cuidado a quem você dá a responsabilidade que é sua. Porque se algo acontecer, de quem você vai cobrar, né? O que você vai fazer? Você vai depois ficar de cara virada com aquela pessoa, vai arrumar confusão, vai querer jogar na cara o quê? Se o que foi dado a você, você transferiu a outro. E isso me deixou muito em alerta, né? A responsabilidade é minha, essa função foi dada a mim e sou eu que tenho que estar na direção dessa situação. Eu sei o que ela pode, eu sei o que ela não pode, eu sei o que ela consegue e o que ela não consegue. Outra pessoa não consegue ver o que eu vejo, né? Então a gente precisa só tomar um alerta, ter um alerta, sabe? Ficar com a luzinha do alerta nosso ligado para que a gente não coloque em risco nem a vida dos nossos filhos, nem a situação de estrutura dentro da nossa casa e nem colocar outros num cenário de responsabilidade que não é dele, né? Que não é de mais ninguém a não ser do pai e da mãe. Esses são os responsáveis por essa criança, né? O pai e a mãe. As outras pessoas podem ser os apoiadores, né? Como chamam aí agora de rede de apoio, por umas situações atípicas, né? Situações mas não a responsabilidade, né? Enquanto enquanto você dá a responsabilidade para um fazer, ele vai fazer do jeito dele, da maneira dele. E se não tiver bem feito, né? E se não for o certo para o seu filho, a quem você vai cobrar? Né? Então me serviu bastante de alerta, me serviu para eu me atentar e eu queria trazer isso para as mães que têm filhos especiais. Cuidado. Cuidado a quem você dá a responsabilidade que não é da pessoa, que é sua, que é nossa, que é minha. Né? Às vezes a gente quer transferir porque realmente é uma situação cansativa. Né? Então você quer alguém que assuma a sua responsabilidade, mas cuidado. Cuidado que numa situação a gente pode colocar em risco o nosso emocional, o emocional da outra pessoa, bagunçar o seio da nossa família, fazer uma bagunça e que tem coisas que mesmo que você queira colocar em ordem, tem bagunça que depois a gente não consegue mais colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? Tem coisas que quebram e depois de quebrado, mesmo que você tente restaurar, mas ela vai ficar rachadura lá. Então, cuidado, né? Cuidado, serviu para mim como um alerta e eu queria trazer para vocês como um alerta também. Cuidado, a responsabilidade é nossa. Foi dado a nós essa função. Então, não transfira para outro, mesmo que alguém queira nos ajudar, ser nossos apoiadores, mas a função não é deles, a função é nossa. Mas era isso que eu queria deixar para vocês, só um alerta do que aconteceu comigo, uma experiência que eu vivi agora recentemente e que não outras pessoas não passem pela mesma situação. É horrível, é horrível, é o desesperador, é o medo, a insegurança, sabe, assim, de você ver que poderia ter sido evitado aquilo que você, por um mero cansaço seu, mas que depois de uma noite de sono ou você recompõe aquilo, né? Às vezes a gente quer nos poupar, mas a gente acaba desestruturando todinho uma família inteira por conta de uma coisa que a gente poderia ter evitado. Então eu só queria deixar aqui um recadinho para as mãezinhas de filhos atípicos, que também têm as mesmas condições que a minha Melzinha, que não tem firmeza no tronco, que precisa ser carregada de forma toda especial, né? Que tem todo um cuidado com ela na alimentação, enfim. Né? Cuidado, mãezinhas, para que a gente não coloque em risco a nossa casa, que a bagunça não fique instaurada dentro da nossa casa de uma forma depois que a gente não consegue curar mais nada e mais ninguém. Eu sei que Deus, ele cura toda e qualquer situação,
mas nós precisamos também ter sabedoria para não nos colocarmos, nós mulheres, em situações comprometedoras para o futuro, né? Então, fica só aqui minha ressalva, né? O meu alerta para vocês. Eu vivenciei isso e se eu tivesse visto um vídeo desse, né, falando a respeito, talvez eu também ficaria mais atenta a quem eu daria a minha filha, né? A quem eu dou minha filha para carregar, a quem eu deixo alimentar minha filha. Então eu quis trazer para vocês isso, para que vocês também tenham esse sinalzinho de alerta ativado em vocês. E outra coisa que eu queria também falar aqui com as mãezinhas, né? Eu sei que tem um monte de mães de filhos especiais e que ninguém nem nota, né? Às vezes está lá no Instagram tentando um espaçozinho para conseguir apresentar suas condições, mas ninguém nota porque a gente não tem lá milhões de seguidor, não é famosa, não tem essa rede de apoio, enfim, né? E às vezes nós somos esquecidas, mas é para você, mãezinha, que também como eu, que luta dia a dia, né? Que ninguém calça os nossos sapatos para saber como que é difícil a nossa jornada. Então, um alerta para vocês, não é só as famosinhas que têm vez, não. Nós também temos a nossa voz ativa. Nós não somos apagadas, não. E eu queria só deixar isso de um recado, tá bom? Porque o que serviu para mim, que sirva para outras também. Então vamos lá interromper esse vídeo, que já tá dando 15 minutos de vídeo. Gente, um beijo, fiquem com Deus, até um próximo vídeo pro canal. Não sei se vai ser não, sabe o que eu quero fazer? Um vlog de uma rotina comigo num dia desses aí, para vocês verem como é que é a nossa rotina, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!